Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa oitava aula de Cálculo 3. Hoje nós vamos falar ainda um pouco sobre plano tangente. Vamos também trazer aqui o conceito de reta normal e vamos fazer um exemplo para ilustrar esses dois conceitos. Então nós temos aqui a nossa aula de número 8 sob o título de plano tangente e reta normal. Com relação ao plano tangente, antes de nós caracterizarmos completamente a sua equação, eu gostaria de fazer aqui uma breve revisão do que já foi feito, tendo em vista que a equação que define o plano tangente, ela é extraída diretamente do conceito de diferenciabilidade. Então eu gostaria de fazer aqui essa revisão. Na aula 5 de Cálculo 3, foi quando a gente começou a estudar sobre diferenciabilidade, nós vimos que existe uma relação muito estreita entre plano tangente e o conceito de função diferenciável. Tá? E é justamente essa relação estreita que eu pretendo revisar a partir de agora. Para isso, vamos considerar uma função f definida em um subconjunto aberto de R2, função essa tomando valores em R, e vamos considerar um ponto de coordenada x0 e y0 pertencente a A. Então nós vimos que a função f ela será diferenciável nesse ponto x0 e y0, se somente se existir um plano, cuja equação está sendo dada por meio dessa equação aqui, de tal forma que o limite dessa expressão converge para zero, quando os pontos x e y tendem a x0 e y0. Naquela ocasião, nós vimos o que significava escrever esse limite. Ou seja, esse limite, gente, ele nos diz o seguinte, que a expressão que está no numerador converge para zero mais rapidamente do que a expressão que está no denominador, quando os pontos x e y tendem a x0 e y0. E na prática, isso significa dizer que quando os pontos x e y estiverem muito próximos desse ponto x0 e y0, o gráfico de t ele vai se confundir com o gráfico de f. Se confundir no sentido de tomar a mesma forma. Então é daí que sai o fato de que esse plano t ele vai ser tangente ao gráfico da função f, no ponto de coordenada x0, y0, f de x0 e y0, desde que a função f seja diferenciável nesse ponto. Porque vamos notar, esse limite aqui ele só surgiu porque a função ela é diferenciável em x0 e y0. Então, quando a função f é diferenciável em x0 e y0, também está garantida a existência de um plano tangente, né? Plano tangente ao gráfico de f no ponto de coordenada x0, y0, f de x0 e y0. Agora, olhando aqui para esse plano aqui, esse plano tangente, nos surge logo a seguinte pergunta. Quais são os valores desses dois números reais a e b que surgem aqui na equação do plano? Então, a resposta dessa pergunta ela foi dada na aula de número 6, quando a gente ainda estudava sobre diferenciabilidade. Né? Então vamos relembrar também como é que chegamos aos valores de A e B. Então inicialmente vamos pegar a expressão que define t de x, y, que é essa aqui, vamos substituir aqui nesse limite. Então esse limite 0,1, ele se transforma nesse limite 0,2. E o que foi que nós vimos lá na segunda aula de diferenciabilidade, que foi exatamente a nossa sexta aula de cálculo 3? Nós vimos que esses dois números reais aqui são exatamente as derivadas parciais. No caso A, vai ser a derivada parcial de f em relação à variável x aplicada no ponto x0 e y0, e o número real B vai ser a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto x0 e y0. Ou seja, esse limite aqui, ele toma essa forma aqui, certo? Então, se a função f ela é diferenciável no ponto x0 e y0 de seu domínio, isso equivale a dizer que esse limite aqui, ele tende a zero quando os pontos x e y tendem a x0 e y0. E pelo que a gente comentou agora acima, isso significa dizer que o gráfico dessa função aqui, certo? Ele se confunde ou toma a mesma forma com o gráfico dessa função f no ponto de coordenada x0, y0, f de x0 e y0. Mas o gráfico dessa função aqui é um plano. Então, portanto, esse plano aqui é o plano tangente ao gráfico de f no ponto de coordenada x0, y0, f de x0 e y0, desde que, é válido ressaltar isso, né, gente?
desde que a função f seja diferenciável no ponto de coordenadas x0, y0. E foi isso que nós escrevemos aqui. Então, essa equação aqui, ela caracteriza perfeitamente o nosso plano tangente. Plano tangente é o gráfico da função f no ponto de coordenadas x0, y0, f de x0, y0. Porque esse ponto aqui é o ponto que está sobre o gráfico da f, né, gente? Não vamos confundir o x0, y0, que é um ponto que está no domínio da f, com esse ponto que está sobre o gráfico da f. Então, quando existe o plano tangente ele é tangente ao gráfico de f nesse ponto de coordenadas, x0, y0, f de x0, y0. E o que é importante aqui ressaltar, que eu coloquei aqui a título de observação, é que o plano tangente só existe se a função f for diferenciável no ponto x0, y0. Por quê? Porque apenas nesse caso é quando esse limite aqui é zero. Tá? Porque para o gráfico dessa função aqui, ele tomar a mesma forma que o gráfico dessa função aqui nos pontos próximos de x0 e y0, isso só é verdade quando o limite deste quociente vai para zero. E esse limite aqui só vai para zero quando a função f for diferenciável em x0 e y0. Portanto, gente, o plano tangente ele só vai existir quando a função f for diferenciável. Ok? Agora, se nós olharmos aqui para esse plano aqui, você pode dizer o seguinte: professor, esse plano aqui, para a existência dele, é necessário apenas que existam as duas derivadas parciais. Então, se existirem as derivadas parciais, esse plano aqui já existe. É verdade. Se as derivadas parciais existirem no ponto x0 e y0, então esse plano aqui já existe. Agora, para que esse plano seja um plano tangente, é necessário que a função f seja diferenciável. Se a função f ela não for diferenciável e admitir apenas as derivadas parciais, então esse plano aqui ele vai existir, mas ele não será o plano tangente. Será um plano, mas não será o plano tangente. Ok? Então é importante que fique identificada essa informação, porque quando a gente for investigar se um determinado ponto do gráfico de uma função f admite plano tangente, a primeira coisa que nós devemos investigar é se a função f é diferenciável. Então, se a gente quer identificar se num ponto de coordenadas x0, y0 e f de x0, y0, que é um ponto do gráfico da f, se nesse ponto o gráfico da função f admite um plano tangente, a primeira coisa que nós devemos verificar é se a função f ela é diferenciável no ponto de coordenadas x0 e y0. Se for diferenciável, então esse plano aqui, ele representa exatamente o plano tangente. Se ela não for diferenciável, esse plano aqui vai existir, desde que essas derivadas parciais existam, mas esse plano não será mais o plano tangente. Ok? Então vamos ver aqui um gráfico. Eu coloquei esse gráfico aqui para ilustrar melhor essa nossa situação. Então vamos lá. Então nós temos aqui, olha, o domínio da função f, esse conjunto A, está sendo denotado aqui por esse quadrilátero. Ó, esse quadrilátero aqui, gente, ele está aqui no plano XY, que está fazendo o papel do R2. E nós temos que esse quadrilátero A aqui, ele é um subconjunto de R2. E aqui, se vocês perceberem, ele está tracejado. Então, é um subconjunto aberto. Então, veja bem. Quando a gente começa a tomar pontos nesse quadrilátero, já que o A é o domínio da função f, então eu posso fazer isso. Então, se nós tomarmos pontos aqui dentro desse quadrilátero e for calculando a função f de cada pontinho, o que nós vamos obter é o gráfico da função f, que é exatamente essa superfície aqui que está em azul. Então, como é que surge essa superfície em azul? Essa superfície em azul surge quando nós tomamos todos os pontos aqui no domínio da função f, né, e aplicamos a f a esses pontos. Então, nós formamos o gráfico da f, que é dado aqui por essa superfície em azul. Agora, percebam que aqui está um azul mais forte e aqui um azul mais claro. Por quê? Porque sobre o gráfico da função f, nós temos esse plano aqui, que é exatamente o plano tangente. Então, aqui, gente, esse gráfico ele ilustra a seguinte situação. A função f ela é uma função diferenciável no ponto de coordenadas x0 e y0. E, portanto, o gráfico de f no ponto de coordenadas x0, y0, f de x0, y0,
admite o plano tangente, certo? Agora isso, gente, só se a função f for diferenciável nesse pontinho de coordenadas x0, y0. Então, o que está em vermelho aqui é exatamente o plano tangente e ele está sobre o gráfico da função f. Por isso que aqui está uma mescla de meio vermelho com um azul claro, tá? Porque aqui essa porção do gráfico de f está abaixo do plano tangente, ok? Agora vamos ver o conceito de reta normal. Antes de nós chegarmos a definir o que é reta normal, nós vamos precisar considerar aqui uma equação que é exatamente a equação 0.4, que é a equação do plano tangente. Então vamos lá. E quando eu falo equação do plano tangente, porque eu estou admitindo que a função f ela é diferenciável no ponto de coordenadas x0 e y0. Então vamos lá, gente. Olha, vamos considerar aqui, olha. Vamos considerar aqui essa equação 0.4 e vamos pegar pontos x, y, z, de tal forma que essa igualdade aqui ocorra. Ou seja, nós estamos pegando os pontos x, y, z do espaço que satisfazem a essa equação. Então vamos lá. Eu vou reescrever essa equação. Eu vou fazer inicialmente o seguinte. Olha, eu vou trazer esse z para cá, então ele vem menos z. Vou colocar o menos em evidência, então vai ficar menos que multiplica, e entre parênteses, z menos f de x0, y0. Isso aqui eu vou repetir, só que eu vou escrever toda essa expressão no primeiro membro. Então esse 0.4, gente, ele se transforma no seguinte. Ó, se transforma nessa igualdade aqui. Ok? Aqui eu reescrevi a equação 0.4. Agora vamos lá. Vamos caminhar mais um pouco. Daqui para aqui, o que foi que eu fiz? Ó. Agora aqui a gente vai precisar lembrar um pouquinho de geometria analítica, ok? O que eu fiz aqui, gente, esse pontinho aqui significa o produto escalar, o produto interno, tá? E esse produto escalar, que é o produto interno, é o chamado produto escalar canônico em R3. Então, se nós temos aqui um vetor e nós temos aqui outro vetor, tá? Então, nota o seguinte, ó, ao fazer aqui o produto escalar, e usando aqui o produto escalar canônico, nós vamos sair daqui e escrever essa expressão. Ó, fica, olha, a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, tá aqui, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, tá aqui, mais a terceira coordenada vezes a terceira coordenada, tá aqui. Então, eu estou apenas reescrevendo essa expressão como produto escalar de dois vetores, ok? E essa outra equivalência aqui, gente, eu apenas reescrevi aqui, ó, esse vetorzinho aqui por essa expressão aqui, ó. Percebo que se a gente usar aqui aquela operação, né, de adição, né, usual em R3. Aqui, ó, obviamente, é como se eu colocasse esse menos. Eu estou usando tanto a operação de adição como multiplicação por escalar, né? Porque aqui vai ficar, ó, se esse menos ele entra aqui, então vai ficar o quê? Ó, x menos x0, está aqui a primeira coordenada, y menos y0, a segunda coordenada, e z menos f de x0, y0, que é essa terceira coordenada. Então, só fizemos isso para reescrever essa igualdade por meio dessa igualdade 0.5. Agora vamos notar o seguinte, olha. Esse vetor aqui, ele é um vetor que está sobre o plano 0.4. Por quê? Porque esse pontinho de coordenada x, y, z, ele foi tomado de tal forma que aquela equação 0.4 ela é verificada. Ok? Portanto, se nós considerarmos esse vetor aqui, ó, tá? Que é um vetor que tem origem no ponto de coordenada x0, y0, f de x0, y0, e extremidade no ponto x, y, z, esse vetorzinho ele está exatamente sobre o plano 0.4, ok? E o que é que nós temos aqui? O que é que essa igualdade 0.5 está nos dizendo? Nós temos que esse vetor escalar esse outro vetor está dando igual a zero. E o que foi que nós aprendemos em geometria analítica? Quando o produto escalar de dois vetores dá zero. Esses vetores eles são ortogonais. Então, o que significa dizer, gente, essa igualdade 0.5 aqui, é que esse vetor ele é ortogonal a esse vetor. Tendo em vista que o produto escalar está dando o número real zero. Agora, olha, como esse vetor está sobre o plano, né? Plano 0.4, lá acima, e esse vetorzinho aqui, ele é ortogonal
a esse vetor, então agora nós temos condição de caracterizar perfeitamente a equação da reta, que vai ser normal a este plano 0.4. Tá? E reta essa que vai passar pelo ponto de coordenada x0, y0, f de x0, y0. Então, gente, essa equação ela é chamada de equação normal ao gráfico de f, tá? No ponto de coordenada x0, y0, f de x0, y0. E a gente pode escrever, por exemplo, a equação vetorial, que é dada por meio dessa equação aqui, né? Como a gente viu na geometria analítica, nós podemos representar uma reta de diversas maneiras, né? Pode ser pela sua equação vetorial, pela sua equação paramétrica, pela sua equação simétrica. E aqui nós estamos determinando a equação vetorial da reta, tá? Que reta? Da reta normal, ok? Então a reta normal é uma reta que vai passar pelo ponto de coordenadas x0, y0, f de x0, y0. E ela vai ter a direção desse vetor aqui. Por que a direção desse vetor? Porque esse vetor aqui, gente, ele é justamente o vetor que é ortogonal a qualquer vetor que nós tomarmos no plano tangente T por conta dessa igualdade aqui 0.5. Ok? Vamos ilustrar aqui geometricamente essa situação. Vai ficar mais fácil de entender. Esse desenho que nós temos aqui, ele é o desenho anterior onde eu acrescentei algumas informações. Então, a primeira coisa que eu acrescentei, gente, foi o seguinte. Eu peguei o ponto de coordenadas x, y, z, que está no plano. Está aqui o ponto, né? E quando é que a gente consegue esse ponto no plano? É só pegar pontos x, y, z, pontos que satisfaçam aquela equação 0.4. Ok? Então, quem é esse vetor aqui, que parte desse ponto e termina aqui? É exatamente esse vetor aqui, gente. É exatamente esse vetor aqui. Tá? Então, esse vetor aqui, geometricamente, ele está descrito aqui por esse vetor aqui. Ok? E esse vetorzinho, obviamente, está no plano. E o que foi que nós vimos aqui em 0.5? Que esse vetor escalar com esse vetor dá igual a 0. Ou seja, esse vetor aqui, ele é ortogonal a esse vetor. Então, se eu quero traçar a equação da reta normal, passando pelo ponto de coordenadas x0, y0, f de x0, y0, basta eu pegar como vetor diretor esse vetor aqui. Tendo em vista que esse vetor aqui, ele vai ser perpendicular ao plano, né? Ele vai ser perpendicular ao plano por conta dessa igualdade 0.5. Então, aqui nós temos exatamente a reta normal, que é a reta que passa aqui pelo ponto de coordenadas x0, y0, f de x0, y0, certo? E essa reta aqui, gente, ela vai ser perpendicular a esse plano tangente aqui, ok? Por quê? Porque essa reta, o vetor diretor dela é esse vetor aqui, e esse vetor aqui, como nós vimos aqui em 0.5, ele é perpendicular ao plano, porque ele é ortogonal a qualquer vetor que esteja no plano, ok? Então, esse pontinho aqui de coordenadas x, y, z foi um ponto tomado no plano tangente, tendo em vista que esse pontinho de coordenadas x, y, z foi tomado de tal forma que a equação 0.4 ela era verificada, ok? Então, aqui nós temos, olha, o A, que é o domínio da função f. Então, o que está em azul é exatamente o gráfico da função f. Aqui está mais escuro porque é a parte que aparece. Aqui está mais claro porque nós temos esse plano tangente que está sobre esse gráfico. O plano é tangente no ponto de coordenadas x0, y0, f de x0, y0. E essa reta que passa aqui, né, perpendicular a esse plano tangente no ponto de tangência, ela é exatamente a reta normal. E a equação vetorial dessa reta é dada dessa forma aqui. Você poderia escrever, por exemplo, a equação paramétrica, né? Você pode obter a equação paramétrica diretamente da equação vetorial. Basta você escrever x igual a x0 mais t que multiplica essa expressão, depois y igual a y0 mais t que multiplica aqui essa outra derivada parcial, e finalmente z igual a f de x0, y0 menos t, porque vai ficar mais t menos 1, vai dar menos t. Então, nesse caso, você estaria escrevendo a equação paramétrica da reta normal, tá? Mas aqui eu vou registrar apenas a equação vetorial da reta normal. E agora nós vamos fazer um exemplo para ilustrar
tanto a equação do plano tangente como a equação vetorial da reta normal, né? Então vamos considerar aqui nesse exemplo 1, vamos considerar a função f, definido por meio dessa expressão, certo? E ele pede aqui para a gente determinar as equações do plano tangente e da reta normal ao gráfico dessa função nesse ponto P0 aqui. Veja que quando o 3 aqui está fazendo o papel do x0, o 4 está fazendo o papel do y0. E o 5 está fazendo o papel do f de x0 e y0. Perceba que ao substituir 3 e 4 aqui, nós vamos obter exatamente 5, porque vai ficar 3 ao quadrado 9, aqui vai ficar 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25, raiz de 25 dá 5. Ok? Agora, se a gente pretende determinar a equação do plano tangente e a equação da reta normal, certo? É preciso primeiro nós verificarmos se no ponto de coordenadas 3, 4, essa função f ela é diferenciável. Se ela for diferenciável, aí o plano tangente está perfeitamente caracterizado, assim como a reta normal também estará perfeitamente caracterizada. Então, a primeira coisa que nós devemos mostrar é que no ponto de coordenadas 3, 4, essa função ela é diferenciável. E como é que nós vamos fazer isso? Eu não vou usar a definição de limite, né, para mostrar que essa função é diferenciável no ponto 3, 4. Eu vou usar aqui, gente, aquele teorema 3 da nossa última aula de diferenciabilidade, que foi a aula 7. Né? O que foi que nós vimos lá no teorema 3, na aula 7 de cálculo 3? Nós vimos que uma função, se as derivadas parciais de uma função, né, existem numa bola aberta, centrada num ponto, e se nesse ponto essas derivadas parciais são contínuas, então a gente pode garantir que a função f é diferenciável no ponto. Ok? Então nós vamos usar esse resultado para concluir que essa função f ela é diferenciável em 3, 4, né? O ponto de coordenadas 3, 4. Então vamos lá. Então a primeira coisa é o seguinte, vamos calcular as derivadas parciais. Então vamos calcular a derivada parcial de f em relação à variável x, tá? Em xy. Então, gente, aí aqui a gente usa a regra prata, né? A gente considera a variável y como constante, então essa função ela passa a ser encarada como função a uma variável, então você deriva normalmente em relação a x, obviamente vai usar a regra da cadeia, e essa derivada vai ser dada por essa expressão aqui. Para calcular a derivada de f em relação à variável y, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que aqui a gente vai considerar a variável x como constante, então a função vai ser encarada como função de uma variável, e aí a gente deriva em relação à variável y. E fazendo isso, nós vamos obter essa expressão. Agora, olhando para essas duas expressões, a gente percebe claramente o seguinte. Ambas essas derivadas, elas não existem no 0, 0. Certo? No 0, 0, essas derivadas não existem. Aí o que é que a gente vai fazer? Apenas no 0, 0. Em todos os outros pontos, as derivadas parciais existem. Então, nós temos que considerar uma bola aberta, centrada no ponto 3, 4, mas uma bola aberta de tal forma que não contenha o 0, 0. Né? Lembra-se da primeira hipótese lá do teorema? Então, as derivadas parciais, elas devem existir aonde? Numa bola aberta, centrada no ponto onde está sendo investigada a diferenciabilidade. Nós estamos investigando a diferenciabilidade da função f nesse ponto. Então, aqui tem que existir uma bola aberta centrada nesse ponto, de tal forma que as derivadas parciais devem existir. Então, basta você considerar uma bola aberta que exclui o ponto 0, 0. Ok? E a gente tem que mostrar agora o seguinte, que essas duas derivadas parciais, que elas são contínuas apenas no ponto 3, 4. Vamos ver isso. E aqui é muito fácil de mostrar isso, né, gente? Então, vamos lá investigar a continuidade. Então, nós estamos aqui investigando a continuidade da derivada parcial de f em relação a x no ponto 3, 4. Tá? E aqui é muito fácil de ser mostrado isso. Então, nós vamos substituir a expressão da derivada parcial que nós acabamos de calcular. Está aqui ela. Então, nós colocamos aqui. E ao calcular esse limite, né, não existe indeterminação. Então, o x vale 3. Então, o y vale 4. Então, aqui vai dar 9 mais 16, 25. Raiz de 25 dá 5. Então, dá 3 quintos. E esse 3 quintos é exatamente o valor da derivada parcial de f em relação à variável x aplicado em 3, 4. Portanto, devido a essa igualdade, a gente conclui imediatamente que a derivada parcial de f em relação à variável x ela é contínua no ponto 3, 4. Tá? A mesma coisa, gente, para outra derivada parcial.
tá? Então, aqui está a derivada parcial de f em relação à variável y. Estamos investigando a continuidade dela no ponto 3,4. Então, vamos calcular esse limite. Então, a primeira coisa é utilizar a expressão que define essa derivada. Nós calculamos aqui, está aqui ela, certo? Então, substituímos aqui. E, novamente, né, para x igual a 3, y igual a 4, não ocorre indeterminação. Então, vai dar 4 quintos. E esse valor é exatamente igual à derivada parcial de f em relação à variável y no ponto 3,4. Ou seja, a derivada parcial de f em relação a y no ponto 3,4 também é contínua. Então, nós estamos exatamente nas condições do Teorema 3 da 7ª aula, né, de cálculo 3, quando a gente estava estudando o último conteúdo de diferenciabilidade. E aí a gente pode concluir que essa função em 3,4, que ela é diferenciável, e ela sendo diferenciável, ela vai admitir no ponto 3, 4, 5, ponto de coordenadas 3, 4, 5, ela vai admitir um plano tangente e também uma reta normal. Então agora a gente vai atrás do plano tangente e da reta normal. Isso é muito fácil, né? Porque a gente já conhece as equações. Então, eu comecei reescrevendo aqui os valores, né? Da derivada parcial de f em relação à variável x em 3,4, que a gente sabe que é 3 quintos. Da derivada parcial de f em relação à variável y no ponto 3,4, que a gente sabe que é 4 quintos. E a imagem de 3,4 pela f, a gente já sabe que é 5. Então pronto, gente. Substituindo essas informações aqui, lá na equação 0,4, que é a equação que define o plano tangente, né? Desde que a função f seja diferenciável, e como a gente já identificou que a função aqui é diferenciável no ponto 3,4, então aquele plano lá ele representa o plano tangente. Então, está aqui o plano tangente, é só onde tem x0 a gente colocar o 3 e onde tem o y0 colocar o 4 lá naquela equação 0,4. E aquela equação se transforma nessa. Então, daqui para aqui a gente só fez substituir os valores, ó, vale 5, esse aqui vale 3 quintos, esse aqui vale 4 quintos, então essa equação dá lugar a essa equação. E aqui, gente, apenas fizemos foi simplificar as expressões, né? Multiplicando aqui, multiplicando, fazendo as contas, a gente chega nessa igualdade aqui. Então, essa equação aqui, gente, ela é a equação do plano tangente ao gráfico de f nesse pontinho aqui, no ponto de coordenadas 3, 4, 5. E agora vamos determinar a equação da reta normal. Então, é só você pegar a equação vetorial, por exemplo, 0,6, né? Que a gente aqui está escrevendo a equação vetorial, e substituir os valores. Então, vamos lá olhar novamente a equação vetorial da reta normal. Olha aqui a equação vetorial. Essa daqui, ó, é o 0,6. Então, a gente vai colocar, ó, aqui o 3, 4 e o f de 3, 4, que a gente sabe que é 5. Coloca aqui. E aqui a gente vai colocar os valores dessa derivada no 3, 4, os valores dessa derivada no 3, 4, substituindo essa igualdade. E aí nós vamos obter isso aqui, gente, ó. Tá? É exatamente essa igualdade aqui. E o que foi que nós fizemos daqui para aqui? Só fizemos substituir o valor aqui, ó, que é 3 quintos, esse valor aqui que é 4 quintos. E essa equação aqui, ela representa a equação da reta normal. Olha que coisa interessante. Eu fiz aqui, eu ilustrei esse exemplo por meio de um gráfico. Então, gente, se nós olharmos lá para a função como ela foi definida, f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, se a gente troca aquele f de xy por z ali, tá? A gente vai ver que aquela equação, o gráfico dela é exatamente o cone de uma folha, que é esse cone dado em azul. Relembre lá, quando a gente estudava as quádricas, lá em geometria analítica. Tá ok? Então, esse cone que está aqui em azul é exatamente o gráfico da função f. Da função f do nosso exemplo. Tá? Dessa funçãozinha f aqui. Então, o gráfico dessa função f é esse cone aqui de uma folha. Tá? Que está em azul. E esse plano em vermelho, gente, é exatamente o plano tangente, tá? Ao gráfico de f. No pontinho aqui de coordenadas 3, 4, 5. Perceba que o azul aqui é forte, porque aqui a gente enxerga o cone, né? A gente está enxergando o cone. E aqui está um azul um pouco misturado com o vermelho, porque o plano ele está na frente aqui, vamos dizer assim, né? Ele está na frente do cone, ok? E vamos notar o seguinte, aqui é um caso interessante, tá? Só acontece aqui no cone, ou em cilindros, né? A gente determinou que o gráfico da função o gráfico do plano tangente aqui, ó. Esse gráfico aqui é o plano tangente, e ele é tangente ao gráfico de f.
nesse pontinho aqui. Mas na verdade é tangente ao longo dessa reta aqui, né? Pelas características da superfície, que é determinado pelo cone. Ok? Um último comentário que eu gostaria de fazer, gente, olhem. Esse exemplo ele é muito rico de informações. Vamos olhar aqui para esse pontinho aqui, o ponto 0, 0. Tá? Aqui ocorre um bico, ó. Ocorre um bico. Ou seja, aqui a função ela não é diferenciável. Ok? A função aqui, ó, ela não é diferenciável. Vamos notar o seguinte, quando a gente estava fazendo os cálculos, olha só, a gente percebeu que as derivadas parciais em 0, 0, elas não existem. Tá? Então, se a gente lembrar aí da nossa segunda aula de diferenciabilidade, a gente viu lá o quê? Quando pelo menos uma das derivadas parciais não existe num ponto, então a função f ela não é diferenciável nesse ponto. Ok? Então vamos olhar aqui para o nosso gráfico. Então, aqui nós temos um bico e a gente viu lá acima que as derivadas parciais do 0, 0 não existem. Então a função f ela não é diferenciável em 0, 0. Ok? Então nesse pontinho aqui, ó, nesse caso o ponto de coordenadas 0, 0, 0, já que a imagem do 0, 0 pela f também é 0, tá? Se nós colocarmos aqui, ó, f de 0, 0, vai dar 0 ao quadrado é 0, raiz de 0 é 0. Então, a imagem do 0, 0 é o 0. Então, esse pontinho aqui é o ponto de coordenadas 0, 0, 0. Então, aqui tem um bico no gráfico, tá? E a função ela não é diferenciável. Consequentemente, aqui nesse pontinho aqui, né, o gráfico da função f não vai admitir plano tangente. Tá? Então, a função f aqui, o gráfico de f vai admitir plano tangente em qualquer ponto xy do plano R2, exceto 0, 0. E aqui fica perfeitamente caracterizado, gente, por conta desse bico aqui. Tá ok? É só a gente relembrar que quando a gente estudava diferenciabilidade, a gente viu a relação geométrica com relação ao plano tangente, né? Então, sempre que a função era diferenciável num ponto, então estava garantida a existência do plano tangente. Tá ok? E vice-versa. E vice-versa. Ok? Então, aqui nesse pontinho aqui, o gráfico de f não admite plano tangente. Então, aqui, gente, nós vamos encerrar essa nossa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.